Roque Silva, de antemão já se sabia que se queria Chapo. Então vendeu-se a imagem de ter alguém que o povo não queria, não ia gostar, que seria o Roque Silva, para que depois aparecesse o Chapo que seria uma espécie de Salvador. Agora, olhando para Renan, a ser verdade que é isto que a Frelimo fez, que tentou enganar o povo, entre aspas, que temos queremos está aqui o Roque Silva. Roque Silva não é uma boa pessoa, entre aspas, os dois ali como ovelha negra, Roque Silva. Depois apareceu o Chapo e o povo aceitou, finalmente, então é Chapo, mais vale Chapo do que Silva. Ficou essa imagem e Chapo é visto como aquele que é o Salvador. Nessa ordem de ideias, olhando para Renamo, não é essa possibilidade de Renamo estar também nesta ordem de ideias, estar a vender o sulfo, como quem estamos a ver várias reivindicações, não é querido por ninguém, e mais tarde ter que lançar Venâncio Mangano, há possibilidade de, ainda a possibilidade do Sulfomado abrir mão e colocar Venâncio Mangano em frente do partido, como quem quer concorrer, para quem possa concorrer às presidenciais? Bom, eu acho que a Renamo não está a seguir essa estratégia. Okay. Não está a seguir essa estratégia porque nós estamos a ver muitos jovens a renunciar à própria Renamo. Okay. Essa estratégia já deveria ter terminado após o fim do Congresso. Se fosse a estratégia, deveria ter terminado após o fim do Congresso. Exatamente. Okay. Agora já não há espaço, até pelo contrário, nós estamos a ver aqui o Xalau a proibir o próprio Venâncio de usar os símbolos e as instalações do próprio partido Renamo, para dizer que aqui não se trata de uma estratégia. Aqui se trata, muitas vezes, aquilo que eu dizia aqui, o grande problema em África, que nós sabemos que estamos a afundar um determinado barco, mas estamos tão apegados ao poder que preferimos afundar junto, mas nós conhecemos a solução para que esse barco não afunde, mas estamos tão apegados ao poder que preferimos que o barco afunde. É o caso da própria Renamo. O Sulfo Mamadi, as pessoas que o rodeiam, sabem de antemão que estão a afundar o barco, mas eles não estão muito preocupados, estão realmente mais apegados a fatores históricos, a questão de que eu é que lutei pelo partido, passei muitos anos na guerra, então não vou entregar o partido. É como se o partido fosse a morte do Afonso Milakajo. A Renamo, neste momento, estão com muitos poucos deputados, medo de dizer que o tanto Moçambique, que há 5, 10 anos, nós podemos contar com o Venâncio Mangano com chances muito sérias de ser presidente da República de Moçambique. Estamos a dizer aqui que o Venâncio Mangano é um futurista. O Venâncio Mangano é alguém que tem um futuro, futuramente pode ser presidente da República. Exatamente. O ele concorrer aqui como independente, a probabilidade de ser presidente da República, dele vencer, é baixa. Sim, temos que ser honestos. Ele até pode vencer algumas cidades, mas ao ponto de se sobrepor à própria Frelimo, a máquina da Frelimo, neste momento é um bocadinho remoto. Mas ele vai ganhar experiência e do jeito como ele tem aparecido no cenário político moçambicano, nos próximos 5, 10 anos, será uma figura a ter em conta realmente, porque ele pode realmente assaltar a presidência da República. Por que eu digo isso? São fatores muito simples. Hoje, temos uma grande camada de jovens descontentes no nosso país. Temos muita gente descontente. Estamos a falar de jovens desempregados, a taxa tende a subir. Estamos a falar das taxas de internet que tendem a aumentar. Estamos a falar de muitos problemas, como a questão do pagamento de salário. Estamos a falar de professores, são jovens todos estes, a maior parte. Estamos a falar dos polícias, etc. Estes jovens, de alguma forma, até pessoas de maior idade, se revê no próprio Venâncio. Então, o Venâncio, se nós formos a ver, porque nós temos que ver o gráfico do Venâncio. Okay. O Venâncio não aparece no cenário político moçambicano hoje. O Venâncio já concorreu várias vezes ao município de Maputo. Perdeu várias vezes. Então estamos a dizer que o Venâncio seguiu aquilo que se chama seguir o processo. Exatamente. Ele de antes não era o que ele é hoje. Exatamente, perdeu várias vezes, mas o gráfico do Venâncio tende a subir, não tende a decrescer. Então, o Venâncio, o gráfico dele está a subir cada vez mais. E desta vez, por exemplo, nas últimas eleições, nós vimos o que aconteceu na cidade de Maputo. Ou seja, o gráfico dele tende a subir cada vez mais. Agora, nestas eleições, o que vai acontecer caso ele concorra? É algo muito simples. Temos que perceber se este carisma de Venâncio é localizado na cidade de Maputo
ou ao nível nacional. Este é que é o grande desafio. É por isso que eu digo que nestas eleições praticamente um autoteste, uma autoprova bem para dizer que onde é que o povo lhe quer. Mais ou menos isso. exatamente, é uma forma de ele fazer o seu autoteste. Até onde vai o seu capital político. Ok. Será que ele também será uma figura muito querida ao nível da cidade da Beira, ao nível de Quelimane, ao nível das grandes cidades? Será que ele vai ter o mesmo desempenho? É isto que vai lhe fazer sentar, voltar a estudar os próximos 5 anos. Por quê? Porque o Venâncio tem uma coisa muito boa em política. Ele realmente é um animal político. Ele não fica sentado durante os 5 anos. Ele alguma coisa faz. Ele fez, nós vimos durante Não só na época das campanhas. Exatamente. Não só na época das campanhas, ele sempre apareceu, por exemplo, no bairro da Machaquena, eu via vários vídeos. Aquilo tudo lhe catapultou, por isso que ele teve os resultados que teve na cidade de Maputo. Para dizer que ele agora é uma forma de medição daquilo que é o seu capital político, porque ele sabe aonde quer chegar e realmente ele quer chegar à Ponta Vermelha. Esta é a ambição dele. Neste momento, é claro que ele sabe muito bem que ele não vai vencer, por exemplo, a Frelimo, todos nós sabemos. E a Renamo, ele pode vencer a Renamo? Aí que está. Temos duas coisas muito fundamentais que eu queria trazer. Ser a Renamo, porque a Renamo é muito forte, não é isso. Não porque a Frelimo é muito forte, não porque a Renamo é muito forte. Não, porque eu vou trazer um exemplo muito concreto, científico, para te fazer perceber que o Venâncio não vai vencer porque esses partidos são tão fortes como a gente pensa. Primeiro, é só tu veres o nível de afluência às urnas nas últimas eleições gerais. Nós tivemos mais de 50% de abstenção, ou seja, mais de 50% dos moçambicanos eleitores não se identificaram com nenhum dos candidatos, nem com Filipe Jacinto Nunes, nem com o próprio o Sufo Mamadi, nem com o MDM. Okay. Ou seja, o Venâncio... Optaram em ficar em casa, ninguém foi votar, nem no Deb Simango, o saudoso Deb Simango, Exatamente. nem no o atual presidente da República, Filipe Nunes, Exatamente. muito menos o Sufo Mamadi. Exatamente, não votaram. Preferiram, o que significa? Que não se identificam com nenhum dos candidatos que ali estavam. Ou seja, a maior parte do eleitorado moçambicano ficou em casa. O que eu quero dizer com isso? Que o Venâncio realmente, se pegar nestes dados e ele tiver capacidade suficiente de mobilizar esses acima de 50% a irem votar assim, é claro que ele pode ser presidente da República de Moçambique. Aqueles que não votaram nas eleições presidenciais passadas, se Venâncio hoje e não votam por não se identificavam com nenhum daqueles 3 partidos, Exatamente. é como que diz, dá na mesma, por mais que eu vote, vai dar a mesma, vai ser a mesma coisa. Exatamente. Será que eu não quero? Exatamente. Então, agora surge uma quarta opção, que é Venâncio Mondlane. Exatamente. Então, o Venâncio Mondlane que estava a dizer que é uma ameaça real a todos esses partidos. Aos 3 juntos, Venâncio Mondlane é uma ameaça para MDM, Renamo, Frelimo. Exatamente, é uma ameaça real. É por isso que eu estava a dizer que esta eleição, o Venâncio Mondlane tem o seu grande teste de ver até onde vai esse seu carisma político. Além desses eleitores que confiaram em si nas eleições autárquicas, será que o Venâncio Mondlane tem capacidade suficiente de mobilizar esses acima de 50% que ficaram em casa? Se o Venâncio Mondlane tiver essa capacidade de mobilizar estes acima de 50% que ficaram em casa, é claro que ele pode ir à Ponta Vermelha. Mas, cientificamente falando, se o Venâncio Mondlane conseguir mobilizar ao menos 20% dos 50 ou 55 ou 60 que ficaram em casa, quer dizer que o Venâncio Mondlane está num bom caminho. Nas próximas eleições é um candidato a ter em conta, a realmente assaltar a Ponta Vermelha. Então, este é o grande teste do Venâncio Mondlane. Porque aqui seria uma falácia eu dizer que Venâncio Mondlane vai conseguir realmente mobilizar todos que não se identificam, ou os indecisos, são considerados indecisos. Seria uma falácia, mas se ele conseguir mobilizar pelo menos 20%, estamos a dizer que aqui em Moçambique nasceu um partido novo, forte, que é capaz de trazer, se calhar, uma outra visão no cenário político moçambicano. Porque nós temos que ver, isso é por isso que eu estava a dizer, não é porque a Frelimo é tão forte, hegemônica, não é porque a Renamo é tão forte que o Venâncio não possa vencer, não. Estamos a falar destes indecisos. Isso não são minhas palavras, são dados científicos.
mais da metade não foi votar. Mais da metade significa que não se identifica nem com a Renamo, nem com a Frelimo. É o que eu te dizia num dos programas, que em Moçambique é possível vencer eleições sem precisar das pessoas que votaram na Renamo, no MDM e na Frelimo. 10 é suficiente para mobilizar. Isso para ti também. É só tu ir já ao IES, 24, nós tivemos uma afluência em massa às urnas. É que a vitória da Frelimo foi tangencial. Porque quase todos os moçambicanos foram votar. Exatamente. Entretanto, a Frelimo não teve uma vitória esmagadora como tal. Exatamente. Nessas duas eleições, a Frelimo venceu na tangente. O que significa? Que realmente o eleitorado moçambicano está partido. Ok. Está equilibrado. Divididos. Mas nessas eleições, os moçambicanos estavam divididos. Exatamente. E por que não estavam divididos? O próprio professor Luís de Brito, muito próximo de atingir o poder, diferença de 1 ou 2%. Muitos dos eleitores começaram a pensar que o seu voto de nada vale. Preferiram o candidato da Frelimo, etc. Realmente a trazer várias políticas que realmente catapultaram a própria Frelimo. A Frelimo começou a ter realmente vitórias esmagadoras. A tendência dos eleitores. Muitos dos eleitores acabaram desistindo de ir votar. E esses eleitores que ficaram em casa, de alguma forma, o que fizeram? Beneficiaram o partido Frelimo. É por isso que eu estava a dizer aqui que não porque a Renamo ou a Frelimo sejam muito fortes, mas temos mais eleitores em casa do que nas urnas. Porque quando a afluência às urnas é maior, nós temos visto equilíbrio com relação à presidência. Nós tivemos incerteza em 99, não sei se muitos sabiam, mas em 99, quase que a Renamo ou quase que o Afonso Dhlakama foi consagrado presidente da República de Moçambique. E foram as últimas eleições em que tivemos mais de 80% dos eleitores nas urnas. Mas de lá para cá, a tendência é baixar o nível de afluência às urnas. É por isso que eu digo, o Venâncio Mondlane, se calhar estiver a assistir em casa, deve perceber isso, que ele deve, se calhar nessas eleições, fazer o seu estudo e perceber se ele realmente tem este nível de mobilização ou não. Eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, ao nível da cidade de Maputo, ao nível da Matola, o Venâncio Mondlane tem essa capacidade, não há dúvida nenhuma. Até pode vencer esses dois partidos ao nível desses locais. Pode sim muito bem vencer. Agora, a grande dúvida é, será que este nível de mobilização, este carisma de Venâncio Mondlane se estende por todo o país? Aí é que nós temos a grande prova, caso ele concorra em outubro, nas eleições de outubro. Nesta ordem de ideias, estamos aqui a dizer há possibilidade aqui dos partidos, visto que o Venâncio Mondlane é uma ameaça para ambos os partidos já existentes. Há possibilidade, em que situação partidos unem-se para combater um outro partido? Os partidos unem-se para combater o outro partido quando um determinado partido, neste caso normalmente é quando o partido está no poder, o partido. Então os demais partidos percebem que divididos a oportunidade de vencer o partido não acontece. Realmente estes partidos que de alguma forma não tinham uma determinada chance acabam se fortificando. Vou dar um exemplo muito simples. Em 99, que aqui estamos a falar que a Renamo quase que atingiu a presidência. O que a Renamo fez? A Renamo realmente coligou-se com os outros partidos. Era a Renamo União Eleitoral. Coligando-se, deu certo, quase que venceu a presidência. Ou seja, a Renamo já fez isto. E deu certo, de fato, porque a Renamo quase, mas foi por muito pouco que não venceu a Frelimo. Para dizer que isto deu realmente certo. Mas neste momento, acredito a Massano, de forma muito, como dizer, sem nenhum medo de errar, não estamos em condições em Moçambique de voltarmos a essas coligações. Sabes por quê? Por quê? Porque os partidos, neste momento, estão preocupados com seus interesses individuais. Não há possibilidade de haver coligação aqui? Não há possibilidade. O MDM quer manter, se calhar, os seus 2, 3 deputados, ter aquela verba para a sua própria sobrevivência. A Renamo, votado, acabou. Não interessa, são 15 ou 20 deputados e a Frelimo tenha por aí 200 deputados na Assembleia da República. A Renamo já não está preocupada com isso. Está preocupada. E preocupa a Renamo
Porque não interessa se tem 20 deputados. O valor do segundo mais votado, ou aqueles benefícios vão continuar sendo os mesmos. Então, a Renamo não está muito preocupada com isso. É isto que está a acontecer, aquilo que nós chamamos de clientelismo político. A Renamo não está preocupada em atingir o poder. Já não tem uma visão de construção de uma nação. Porque o que está a faltar? Qual é realmente o grande desafio dos próximos candidatos à presidência da República de Moçambique? É alguém que tenha um projeto de construção da nação. Como tirar o país do fundo do poço em que se encontra neste momento? Por exemplo, Maçã, quando chove em Moçambique, as pessoas dormem em cima da mesa. As pessoas não têm onde dormir. Neste momento que falo contigo, tem famílias que estão deslocadas até hoje. Estamos a falar de estradas esburacadas. Estamos a falar, por exemplo, de falta de emprego dos jovens. Mesmo agora foi-lhe tirado o empreendedorismo com a subida da internet. Então, o próprio professor Severino Ngwenya já disse que em Moçambique, o Moçambique está mal, está de mal a pior. O próprio professor Severino Ngwenya, numa das entrevistas, fala disso. Então, e eu concordo muito bem com ele. E ele diz o seguinte, aquilo que eu dizia nos programas atrás, que Moçambique precisa-se realmente de um candidato que olhe mesmo para o bem comum, construção da nação, e não para um candidato que olhe para os seus interesses partidários. E neste momento, qual é o candidato, na sua opinião, tirando até o suposto candidato Venâncio, que tem esta visão de construção da nação? Então, eu deixo para as pessoas lá em casa. Se é o Venâncio, se é o Daniel Chapo, se é o Suf Mamad, se é o do MDM, o Lutero Simango, quem é que tem hoje uma visão de construção da nação? Porque é isto que a juventude hoje quer, precisa de solução, de um projeto de construção de uma nação que possa se desenvolver cada vez mais. Não faz sentido, por exemplo, um país economicamente baixo como Moçambique, que tenha internet, seja o sexto país com a internet mais cara de África. Então, isto é um contrassenso para um país tão pobre como o nosso. Então, precisa-se realmente de um candidato que possa resgatar a esperança do povo moçambicano. É por isso que eu dizia aqui que o Venâncio Mondlane realmente tem o seu grande teste em outubro, caso concorra. É o seu grande teste. Será que esta sua política é mais localizada ou é nacional? Mas eu encorajo ele a continuar, porque ele realmente está no bom caminho, porque atendendo e considerando o seu gráfico, tende a crescer e não decrescer. Agora, mesmo última questão, no seu ponto de vista, existe alguma lei ou alguma cláusula, qualquer coisa que é possível ser invocado que impeça Venâncio Mondlane de concorrer às presidenciais? Existe a possibilidade de se criar armadilhas contra aqui, esse interesse de Venâncio Mondlane de ser presidente do nosso país? Bom, tendo em conta aquilo que eu aqui estava a dizer, a própria lei no artigo 130, o que torna um candidato inelegível, o Venâncio Mondlane não é inelegível, okay, tendo em conta os requisitos do artigo 130 para que